Olá! Sejam bem-vindos a mais um Café Coach Literatura. Isso mesmo. Hoje o nosso convidado, como sempre, um livro. O nosso convidado é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Na realidade, como sempre, eu peço a uma pessoa para que escolha um livro. E hoje eu escolhi a Josiane, a Jo. A Josiane Duarte, ela é uma mineira apaixonada por livros. E ela, além de tudo, jornalista e escritora. Tem 2 livros publicados infanto-juvenis que eu super recomendo. Pode anotar aí. Ana Pijama no País do Pensamento e Faísca, Cabelo de Fogo, Coração de Ouro. Ela é uma apaixonada por desenvolvimento pessoal e tem um lema que eu diria que é um mantra para ela. Ela quer sair desse planeta melhor do que ela entrou. Então, nós vamos falar sobre esse livro. A Jo vai discorrer aqui sobre esses 7 hábitos que eu diria para vocês, fiquem com a gente até o final. E se você ainda não está inscrito, olha, é só vir aqui, ó, inscreva-se e compartilhe à vontade esse link. É muito importante para a gente você se inscrever e ativar o sininho. Para quê? Para que você receba todos os avisos quando eu postar um novo vídeo. Agora a gente está com a série do Café Coach Literatura e também às quintas-feiras tem um vídeo da série E Filosofei, tá bom? Nós vamos falar aqui dos hábitos, mas nós vamos dividir, assim como o Covey separou, em 2 blocos. O primeiro bloco, que é o foco central desse canal, é sobre autoconhecimento. Então, o primeiro conjunto de hábitos é o eu comigo mesmo da minha metodologia. São 3 hábitos que vão proporcionar a vitória sua particular. É a vitória individual. No segundo bloco, é o eu com os outros, da minha metodologia. Ele separa nesse conjunto porque, primeiro, a gente busca deixar de ser dependente. Então, a busca é para se tornar independente. E quando a gente conquista essa vitória particular dos 3 primeiros hábitos, a gente se torna independente. E somente depois a gente consegue evoluir e caminhar na busca da interdependência, que é uma característica da natureza. A natureza, tudo na natureza é interdependente. Então, o quarto, o quinto e o sexto hábito, que a gente vai falar bem rapidamente no final desse programa, eles falam da relação com o outro, da sinergia, né? Da importância de você ter o outro como parceiro, de compreender o outro, ok? Então, fiquem com a gente até o final e eu vou convidar aqui a minha grande amiga, que eu não tenho tanto tempo assim que eu conheço ela, mas foi um encontro maravilhoso de almas, de espírito, que é a Josiane Duarte. Josi, venha com a gente, vamos participar desse bate-papo gostoso. Muito obrigada, Luciana. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Cara, que incrível essa sincronicidade, né? Todo arrepiado, Josi, Realmente, olha aqui, todo arrepiado. gente, incrível, incrível. Eu também acredito na sincronicidade, coisa do Jung, né? É um termo, se eu não me engano, Exatamente. do Jung. E eu acredito muito nisso. Eu acredito na energia, eu acredito na sintonia. Uhum. E conhecer você, eu acho uma coisa incrível, assim, que o Vinícius de Moraes falava, né? A vida é a arte do encontro, embora Exatamente. haja tanto desencontro na vida. E Que eu amo encontrar se pessoas. não houvesse desencontros, a gente não valorizaria tanto os encontros. Verdade. E, Luciano, eu acho que uma das coisas mais fantásticas da minha profissão, que eu sou formada em jornalismo, né? Minha profissão é jornalista, e é encontrar pessoas, né? Porque o tempo inteiro encontrando pessoas. É. Mas, ao mesmo tempo, como eu sou uma escritora, eu posso dizer até que nata, porque eu comecei a escrever com 8 aninhos de idade, eu amo também ficar sozinha. Amo de paixão. As pessoas sabem, eu amo, eu preciso ficar sozinha. Então, eu tenho as duas coisas. Eu tenho o meu lado jornalista, que ama pessoa, que ama encontro, e tenho o meu lado de escritora solitário, que também é uma bênção para mim. Mas conhecer você
A gente se conheceu num trabalho que eu estava fazendo eu também, além dos meus livros de ficção. Você sabe, eu criei uma editora chamada Memorabilia, que é uma palavra em latim que significa coleção de memórias. Uhum. Essa editora é uma editora especializada em quê? Em escrever biografias de famílias, de empresários, biografias de não celebridades, entre Uhum. aspas, né? Uhum. Mas de pessoas importantes num núcleo menor, né? Que é o núcleo da família, dos amigos. Então, eu tenho essa editora e no ano passado eu escrevi o livro, eu te conheci durante o processo de escrita do livro de um amigo nosso em comum, né, de uma empresa fantástica. O livro ainda não foi lançado, então não vou falar muito aqui dele. Uhum. E te conheci, então foi essa arte do encontro e foi um presente conhecer você, Luciano. Então é com grande prazer, com grande alegria que eu estou aqui para falar deste livro que eu Olha, amo. faz assim para a gente ver, olha a diferença das Olha a edições, ó. diferença, Ó, olha. a É o sua. meu velhote. E você sabe que, com certeza, nessa revisão aqui tem alguns termos que já foram ajustados, né? É, Com certeza. Mas provavelmente. olha, realmente eu concordo plenamente com você. Foi uma delícia o nosso encontro. Foi, na realidade, se eu não me engano, um ano retrasado ou foi o ano passado que a gente se conheceu? Eu acho que foi o ano, talvez retrasado, sabia? É, eu acho Talvez que foi. Você estava no retrasado. processo de entrevistas sobre a É, pessoa lá que era o CEO da companhia na época, né? isso, E isso. que a gente fez, tanto eu quanto você, fizemos um trabalho muito legal naquela empresa. Fiquei lá 4 anos. Foi um aprendizado para mim. Para mim, o Cláudio me deu uma oportunidade muito legal de desenvolver um trabalho novo. Ele é muito ousado, como eu lhe falei. Ele deu a oportunidade de desenvolver um trabalho novo e fechamos um ciclo, né? A empresa foi vendida e cada um seguiu o seu caminho. Bom, Isso. então, como nada acontece por acaso, nós estamos aqui. E quantas pessoas passam pelos vagões dos trens, né, que a gente vai seguindo nessa jornada, e alguns entram, outros saem, né, alguns permanecem, outros a gente reencontra em outras estações, mas normalmente a gente só reencontra pessoas que foram importantes. E você foi uma pessoa que não está por acaso aqui. A gente mantém algum vínculo dessa energia e por isso eu queria começar te perguntando o seguinte: por que você que é uma devoradora de livros, você que é uma escritora, você que ama livros, né? Essa Amo mineira aí livro. que está nesse sítio aí, lá em Minas, lá construindo a sua casinha, com os seus cavalos, que eu sei que você é apaixonada por cavalo. Dentre tantos livros, por que você escolheu este livro para ser o convidado do episódio de hoje? Boa pergunta. Mas antes disso, eu vou só te Claro. lembrar de uma outra sincronicidade. Eu fiz um post ontem sobre essa metáfora que você acabou de falar do trem. Você acredita nisso? Eu Jura? fiz um post, depois você vai no meu perfil no Instagram, que é Joduarte _escritor. Eu fiz um post, coloquei uma foto de uma estação de trem com um relógio marcando e uma sombra, como se o trem já tivesse passado. E aí eu fiz um postzinho falando que, até pegando um trecho daquela música, a vida é trem-bala, parceiro. E aí Nossa, eu adoro coloquei a essa vida letra. também, a vida é trem-bala, parceiro. E no textinho que acompanha o post, eu falei que a nossa vida corre muito rápido, né? É um trem, né? É, E o que fica? E o que fica dessa passagem? O que fica são as boas lembranças, as boas memórias. Então, viver é cultivar boas lembranças no futuro, para a gente ter claro, no futuro, né? claro, Viver legal, ser feliz é isso, cultivar boas lembranças. com Então, estou muito certeza. feliz porque eu estou criando uma nova lembrança, uma nova memória neste momento desse nosso papo. Que E bom. por que os 7 hábitos, né? Primeiro que esse livro, eu acredito muito na chegada milagrosa dos livros na nossa vida. Eu Uhum, e os livros, eu sou muito amiga deles, eles são muito meus amigos. Então, uhum, às vezes, livros surgem na minha vida, assim, puf, do nada. E eu, quando morava lá no Rio, eu morei 30 anos no Rio, vim para Minas, voltei para Minas, que é onde minha família mora o ano passado, ano retrasado.
E eu morava, nessa época, no Flamengo. E no Flamengo tem muito sebo, né? Tanto sebo em lojas de sebo, como também tinha muitas barraquinhas de pessoas ali de camelô vendendo livro. Ah, Luciano, se tem um trem que eu amo, Luciano, é parar de barraquinha em barraquinha. Tem barraquinha de livro, mas você pode estar certo que eu vou parar nesse trem. Você pode saber que eu vou estar ali. Muito bom. E esse livro é muito interessante, E porque você é isso que eu comprou tô te ele num falando. sebo? Num sebo, numa Legal, barraquinha de livro, lá no Largo do Machado. legal. Largo do Machado, de vez em quando tem umas barraquinhas, uns caras vendendo livro. E, na época, eu sou apaixonada pelo assunto de desenvolvimento pessoal. Inclusive, eu posso, talvez, até no que eu vou falar aqui agora, angariar alguns inimigos. Por quê? É muito bonito falar mal de livro de autoajuda. Né? Uhum. As pessoas gostam, falam, livro de autoajuda, que coisa, que não serve para nada. Eu vou discordar. Uhum. Porque eu não vejo mal nenhum em livro de autoajuda. Uhum. Nenhum. Primeiro, que é livro, tá valendo, amigo. Uhum. É livro, tá valendo. Se é livro de autoajuda, não vejo problema nenhum. Ô, Porque Josi, se você... sabe qual é o meu conceito sobre isso? Diga. O meu conceito é de que todos esses livros que estão aqui atrás, todos eles me ajudaram. Então, o meu conceito é o seguinte: todo livro ele é de autoajuda. Sim, bom. Quando eu leio uma poesia, ela está me ajudando. Está me ajudando a refletir, está me ajudando a interiorizar algo. Então, isso é aquela coisa da balela, na minha opinião, uma balela que a mídia cria para poder... Concordo. Preconceito. Uhum. Nós não estamos no momento tanto falando de que abaixa os preconceitos, abaixa a discriminação, né? E a imprensa ainda continua, a crítica ainda continua se achando superior quando você não diz o que o outro pode fazer. O meu primeiro livro, Nem 8 nem 80, que a Adriana Coic me ajudou a escrever, jornalista que fez o primeiro episódio aqui do Café Coach Literatura. Maravilhoso. Quem não viu, veja. Muito legal. A Adriana Coic, a gente escreveu um livro. O primeiro capítulo ela escreveu, eu ditando para ela que eu não sabia como escrever. E ela foi lá colocando as ideias e disse: Luciano, pegou o espírito? Bacana. Agora aí eu fui escrevendo os outros capítulos e ela dava uma olhada, revisava e tal. Ela categorizou o livro como um romance de negócios. Luciano, você escreveu um romance de negócios. Quando eu cheguei na editora, a primeira editora, ela disse assim: não, o que está vendendo é autoajuda. Vamos dar uma alterada no teu livro para que ele se transforme num livro de autoajuda. Aí, eu, inexperiente, né, levei 2 anos nesse processo com a editora. Resumo da história. Eu alterei o livro Nem 8 nem 80 para dar uma cara no final de recomendação. E vou te dizer, o livro está esgotado, não foi reeditado, a editora teve muitas dificuldades depois, mas não vi nada demais, porque, na realidade, o que a editora quis que eu fizesse foi colocar de forma explícita aquela mensagem que eu estava passando a cada capítulo. E eu acho que efetivamente ajudou mais as pessoas do que efetivamente se elas tivessem que interpretar tudo do jeito que elas interpretam. Que mesmo assim, poderia ter tido outro tipo de interpretação e discordar. Sim, claro, daquele resumo. Né? Mas vamos voltar aqui. Eu adorei seu ponto, porque realmente eu concordo com você. Vamos acabar com esse negócio de preconceito, gente. Nós estamos em 2020. Gente, livro é livro. Nossa. O ano mais esquisito da história, a gente ainda vai ficar com essas esquisitices de preconceito. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, Luciano, que aí sim eu concordo com as pessoas que falam mal de livro de autoajuda, que é o seguinte: eu não concordo com fórmulas mágicas simplistas. E sim, alguns livros de autoajuda se propõem a dar uma formulazinha mágica dizendo que, olha, se você fizer isso daqui a tantos meses, você vai ficar rico. Se você fizer aquilo daqui... Então, neste ponto, eu concordo com as pessoas que não gostam do livro de autoajuda. E, em ressonância com isso, esse livro
Eu acho que ele é um livro de autoajuda, porque ele me autoajudou, porém, ele não vem com formulazinha mágica, sabe? Tanto que ele não fala que as 7 dicas para o sucesso. Não, ele fala em 7 hábitos. 7 hábitos das pessoas muito eficientes. E hábito não é uma coisa fácil. Hábito não é uma fórmula mágica que você fez uma mentalização e chegou. Não, hábito é um processo. Inclusive, Josi, pegando carona no que você está dizendo, o Covey ele coloca claramente de que não é você praticando isoladamente cada um desses 7 hábitos que você vai conseguir o resultado que você deseja. Ele deixa muito claro que é uma abordagem integrada, que é uma abordagem sistêmica. Então, ele não coloca, inclusive ele diz, olha, leia e pratique, porque aquilo que você aprende e não coloca em prática não serve para nada. Então, não leia esse livro como um livro comum. Leia, pratique, coloque, aprenda com ele e leia pensando o seguinte, que você vai ensinar esse tópico em 48 horas no máximo para alguém. E eu sempre faço isso com os livros. Quando eu li Quando Nietzsche Chorou, eu estudei aquele livro para ensinar as pessoas. E eu compartilhava logo no dia seguinte aquilo que eu tinha aprendido. Então, acho isso muito interessante. Então, isso que você falou é interessante. Eu estava até comentando com a minha mãe, a gente estava tomando café, a gurinha mesmo. Eu falei assim, mãe, eu vou falar sobre os livros dos 7 hábitos. Você lembra quanto que eu virava e vestia? Eu falava assim, mãe, eu tô lendo, porque eu tenho isso, mãe, eu tô lendo um livro tão legal. Nossa, fala dos 7 hábitos. Eu ficava falando desse livro direto, sabe? Eu falava, todo mundo já está careca de saber que eu amo esse livro. E inclusive, depois de um dia, eu descobri uma edição para criança, cara. Eu não tenho aqui porque eu dei para o meu sobrinho. Uma edição para criança dos 7 hábitos. Os 7 hábitos das crianças mais felizes. Legal. E dei para um sobrinho meu, de tanto que eu ficava falando desse livro, sabe, ad eternum, assim, com as pessoas que eu sou apaixonada por esse livro. Josi, então vamos descomplicar alguns conceitos, né? O livro começa trazendo uma definição do que é hábito. Explica para a gente o que é hábito na visão do Covey. Pois engraçado, né, que quando eu comecei a ler esse livro, a primeira coisa que eu faço, eu amo dicionário, tá? Eu sou uma apaixonada por dicionário. Eu também. Amo dicionário. Então, quando eu estava lendo, ele falou, ele fala, o que é hábito e tal, não sei o quê. Eu falei assim, direto eu fui de cara no dicionário. O que o dicionário fala que é hábito? No dicionário, fala que é uma prática frequente. Hábito é aquilo que você pratica frequentemente. Cadê você? Eu fui procurar mas achei um velho aqui, ó, de inglês. Eu estou procurando o meu Aurélio aqui, onde é que ele está? Não estou achando aqui na mão, aqui. Deve estar em algum outro lugar. Porque eu adoro o meu Aurélio todo caquético. Eu gosto de livro físico, né? Eu já estou mudando. Eu amo livro físico, principalmente quando é novinho, né? Aquele cheirinho de livro. Mas eu vou falar para você, eu estou me rendendo ao Kindle. Que, aliás, né? Isso dá outro papo. Que coisa maravilhosa do Kindle. Uma das coisas que eu mais gosto do Kindle, sabe o que é? A facilidade de acesso ao dicionário. Você está lendo no Kindle, tem uma palavra que você não conhece, você clica lá, aquilo abre o dicionário. Eu amo. Amo isso. Eu amo dicionário. Às vezes eu tenho que ir lá no dicionário, né? Legal. Então, mas, Josi, então a definição do hábito no dicionário hábito é aquilo que você repete com frequência, que você faz muitas vezes, né? E o Covey não. O que ele fala? Ele fala que o hábito é uma como se fosse assim, uma união. É uma interseção. Uma interseção entre 3 coisas, que é conhecimento, a capacidade e a vontade. Gente, que definição linda. Maravilhosa. Ou seja, você conhece algo, beleza, conheceu com a mente racional. Aí você junta isso, a capacidade de fazer aquilo. Só que ter a capacidade de fazer e saber o que fazer não é suficiente. É preciso o quê? Vontade. Exatamente. Então, você junta aquilo que você sabe, como fazer o que você sabe e a vontade de fazer o que você sabe.
Exatamente. Essa é a definição de hábito dele, que eu Eu acho muito eu legal. acho sensacional esse conceito, a figura da interseção de 3 círculos, né, Uhum. genial, porque se não tiver os 3 componentes, você não consegue mudar o hábito. Porque não adianta Uhum. saber o que fazer, nem Isso. responder a pergunta por que fazer, e nem como fazer. Você pode saber isso tudo, o que fazer, por que que eu estou querendo mudar esse hábito e como é que eu vou fazer. Agora, se você não tiver a motivação, se você não tiver aquela energia, aquela vontade para sair do estado A para o estado B, que é a situação atual, para a situação desejada, não adianta que você não vai fazer. Outra analogia que ele usa, que eu acho genial no livro, ele compara uma cena que eu vi na televisão, indo da Terra indo em direção à Lua, e ele compara a quantidade de combustível que foi gasto nos primeiros segundos para poder vencer a força da gravidade, o que se gastou de combustível para sair dessa gravidade terrestre foi muito mais combustível do que gastou-se durante a viagem toda. Então, Aham. essa analogia dele é sensacional, Muito por- sensacional. porque você vencer a gravidade, vencer a força que está te prendendo de um hábito antigo, nossa, depois que você vence isso e você começa a perceber, no caso dele, quando você começa a olhar a Terra de longe, quando você começa a perceber aquele mundo maravilhoso de longe, a Terra azul, aí sim você começa a perceber os benefícios e ver que já passou pelo pior. Eu É sair achei da inércia, né, Luciano? Sair da exato, inércia é muito muito difícil. difícil. É muito difícil sair da inércia. Que Então, é, a gente tem que valorizar essa. Porque é mesmo difícil a gente mudar. É difícil a gente deixar de fazer coisas. Porque quando você cria um hábito de fazer uma coisa, é o tal negócio. Você repete aquilo tanto que fica fácil. claro, Você pode reparar, tudo que a gente faz muito se torna fácil. Porque a prática facilita as coisas. claro, Então, e aquilo que é fácil a gente quer repetir. claro. Daí vem o hábito, né? E a gente já teve aqui no café, o Café Coach Prosa, com a neurocientista, que ela tem pós-doc nessa área e ela veio falar sobre mudança de hábitos. Então, ela fez uma analogia muito interessante, que o hábito é como se fosse uma highway, é uma pista muito bem pavimentada. Então, você passa ali, ó, vai com velocidade de piloto automático, tranquilo. Até você criar um novo hábito, você vai pegar um gramado, você vai pegar mato, você vai ter que desbravar aquilo, vai ser difícil. Então, a highway, né? Você vai ter que criar novas sinapses. E o cérebro, ela falava isso aqui, o cérebro pesa 1,5 kg, que não é nada comparado com o corpo humano, mas ele consome 20% de toda a energia. Então, os hábitos, eles estão aqui para que a gente não consuma energia. Então, é muito fácil, Sim, a legal gente isso. não precisa pensar. Então, o Covey, quando ele coloca isso, eu acho muito interessante, porque a gente não pode subestimar, né, Josi, a Uhum. dificuldade que é mudar hábitos. É, Agora, outra coisa também que ele exatamente. coloca, que eu acho muito interessante, é que se você está tendo aquele hábito, é porque algum benefício você está tendo dele. Você, Sim, inconsciente é. ou conscientemente, você tem um benefício daquele hábito, né? Nem que seja o benefício da acomodação. Claro, Porque que eu falei negócio de sair da inércia. Sair da inércia é difícil. Então, quando você está habituado a uma coisa, você está ali, claro. tranquilo, na sua. Como Zona é que de se diz no conforto. seu. Zona de conforto. E é Não, gostoso demais, gente. Quem claro. não gosta, gente, de ficar num sofá com uma tacinha de vinho e um livro na mão, gente? Para mim, ó, top 10 dos meus programas favoritos. E se Taça de tiver frio, vinho, uma mantinha nas sofazinho, pernas. mantinha nas pernas, chuvisco lá fora. Então, quem não quer? Quem não gosta? Agora, Claro. vai sair dali, botar um short, uma bermuda, calçar um tênis e sair para caminhar. Cadê? Bom, eu confesso para vocês que, para mim, isso é o... Meu Deus, o ó.
Uó. Então, Pois é, você só vai mudar se você conseguir juntar aquela interseção. O Covey também coloca, só para ilustrar aqui, alguns hábitos que as pessoas que são absolutamente ineficazes, né? O hábito, por exemplo, de procrastinar. Isso é um hábito, procrastinar. Outro hábito terrível para as relações é o hábito de criticar, de sempre ver o lado negativo do outro. Quantas pessoas não gostariam de mudar esse hábito, mas é difícil. A pessoa tem ali no automático. O olhar dela é para o defeito, o olhar dela é para apontar aquilo que está errado. E sabe uma coisa, te interromper, sabe uma Não, coisa que claro. eu vejo muito? Pessoas difíceis, repara isso, vê se eu estou certo ou errado. Pessoas difíceis costumam falar assim: ah, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Quem quiser que se adeque a mim, eu sou assim mesmo, não vou Exatamente. mudar. Eu sou assim. Como se isso fosse tipo algo que você tem que aceitar. É, Sabe? A pessoa acha assim: eu tenho um gênio assim, esse é o meu gênio, não vai mudar. é, Poxa, você tem até o fim da vida para mudar, cara. Muda para exatamente. melhor, O né? Covey coloca, além desses que eu estava falando, né, do procrastinar, criticar, o outro hábito que a gente precisa repensar é ser impaciente. É um hábito de ser impaciente. Ele coloca isso como uma das oportunidades. E o outro que ele colocou também, que eu achei sensacional, é o hábito de ser egoísta. Esse é um hábito que, segundo o conceito dele, o próprio conceito de transformação de hábito, né, é muito importante que a gente faça. Bom, eu queria dizer uma coisa aqui para você. Esse papo, se deixar, vai levar 2, 3 horas, mas não pode. E eu Então, sou mineira, né? Olha só, eu sou mineira. Gente, se tem uma coisa que mineiro gosta, é de ouvir causo e de falar. Então, dá uma orientação aí, Luciano, deixa porque comigo. senão Ó, esse vamos trem começar vai. o seguinte: ele coloca Diga 7 lá. hábitos, mas ele É. coloca estruturado em 2 blocos claros. Um, que é o bloco Ah, da verdade. vitória particular. Ah, sim, muito legal isso E dele. o segundo bloco é o da vitória pública. E o sétimo Muito hábito a legal. gente fala depois. Tá. Eu vou me concentrar com você, Josi, se você me permitir, no bloco da vitória particular. Por quê? Uhum, Porque esse é um canal do autoconhecimento. Então, a uhum. vitória particular é aquela vitória de onde você aumenta a sua autoconfiança. Esse é o benefício de você traduzir esses 3 hábitos que estão nesse bloco para você como benefício. Depois a gente dá uma palhinha rápida, porque, como ele coloca, não adianta, né, você sair. Fundamental, tem falado isso muito aqui no canal por conta do Covey. Não adianta você sair de uma dependência, porque a evolução natural sai da dependência, vai para Independência. independência, que é uma evolução natural do ser humano, e depois vai para valer a vera para interdependência, porque todos os seres são interdependentes nesse planeta. Conectados, Exatamente. exatamente. Então tem que ter muita sabedoria para chegar na interdependência depois que você conquistou a independência. Então, Uhum. esse. É você reconhecer que você depende do outro. Exatamente. Porque Todos ninguém é dependemos um dos outros. autossuficiente, gente. Ninguém é autossuficiente. Claro, Ninguém é autossuficiente. Você está exatamente. sempre dependendo de alguém. Por mais que você pode falar assim, não, isso aí eu não preciso para ninguém para isso. Precisa. Pois é, mas o conceito da interdependência, ele é por isso que eu gosto de trabalhar esse conceito aqui no canal, bem legal. O conceito da interdependência, ele não é dependência, ele é Uhum. benefício mútuo. Quando você elimina a dependência dos seus pais, por exemplo, e você fica independente, você vai morar sozinho, você se vira, você é independente financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, tudo, totalmente independente. Só que você não vê esse mundo para se tornar um ser independente. Você vê esse mundo para se conectar. Então, o primeiro bloco que ele coloca da vitória particular é a vitória da independência. Você Uhum. Posso ter. só dar uma correçãozinha? Só uma Claro, correção, não, só fazer uma palhinha aqui. claro. Porque quando você fala, quando o Covey fala da interdependência, eu vou defender aqui um bocadinho, Tá. ele fala o seguinte: acho que é um dos últimos hábitos que eu acho muito lindo, que é o vencer. Eu nem sei qual é o número É o aqui, mas não importa. ganha-ganha. É vencer, vencer. Gente, isso é lindo, o É. vencer barra vencer. Então, você está numa negociação.
Geralmente a gente pensa assim, eu vou me dar bem, vou cobrar X, vou me dar bem. Né? Ou então a outra negociação é o outro querer se dar bem e você se dar mal. Mas o mais lindo de uma negociação, é os dois ganharem. Claro. Né? É o vencer, que é o hábito 4. Na minha edição, ele já atualizou o termo, é o que o mercado hoje chama de ganha-ganha, a relação ganha-ganha. Tá, ganha-ganha. Tá, eu estou na versão antiga. Não tem problema. Agora, esse bloco, você vê, o exemplo que você acabou de citar, ele é o segundo módulo. Porque o segundo módulo, eu estou com o outro. Eu, na minha metodologia, Josi, eu trabalho do eu comigo mesmo, que é o meu primeiro apoio. O segundo apoio é eu com os outros. Então, o bloco 1 de hábitos dele é eu comigo mesmo. O segundo é eu com os outros, que é o passo para você, depois que conquistou a independência, você conquistar a sua interdependência. Então, vamos direto para o primeiro hábito. O primeiro hábito, gente, é muito legal, cara. Eu amo. Você está vendo, eu sou apaixonada. O primeiro hábito e as histórias que ele conta no livro. Por isso que, gente, a gente está batendo papo sobre o livro. Gente aqui. Vale a pena comprar. Olha só, eu não ganho 1 centavo para vender esse livro, tá? Mas vale a pena ter, porque é muito lindo. Aí ele fala de um hábito que é o hábito de ser proativo. Isso. E ele dá um exemplo que, olha, eu arrepio quando eu leio. Toda vez que eu leio, acho que é pelo fato de eu não ter uma memória muito boa, os meus amigos até falam assim comigo, porque eu sou tipo a Dory, aquela peixinha do Procurando Nemo, que, aliás, olha só como é que eu vou abrir parênteses, né? Mas você foi de escritor, doido. Os meus sobrinhos, quando eram pequenininhos, eu fui assistir o Procurando Nemo com eles, né? E aí vinha aquela Dory, aquela peixinha que esquecia tudo. Você acredita que eles viraram para mim e falaram assim, Tia Jojo, você é igual essa peixinha. Eu sou, gente, sou igual essa peixinha. Ótimo. Mas volta para o proativo. Aí o primeiro, o proativo. Aí ele fala que é ser proativo. Aí ele conta, nesse livro, ele conta a história de um judeu, que é o Viktor Frankl, um professor universitário, uma coisa linda essa história. Eu, Dory, sempre que leio, emociono de novo. Vou ficar emocionada. Aí ele foi preso no campo de concentração, né, onde ele viu a família dele toda morrer, a mulher, os filhos. Ele foi o único sobrevivente. E olha que coisa linda. Ele conta que, na mente dele, ele falou assim, bom, os meus carrascos aqui no campo podem me tirar tudo. Podem tirar roupa, pode tirar comida, pode tirar tudo. Só que eu tenho uma liberdade que é dentro da minha mente. Ninguém consegue mandar no meu pensamento. Eu, na minha mente, posso estar com frio, mas na minha mente eu penso o que eu quero. E é a última fronteira da liberdade. Eu acho isso muito lindo. Então, aí o que ele fez? Na mente dele, ele foi proativo. O que ele fez? Ele começou a pensar como que seria no futuro, ele imaginando-se já como sobrevivente, e ele no futuro falando com os alunos dele sobre a experiência dele no campo de concentração e as coisas que ele estava aprendendo ali. E talvez até por ter conseguido se manter nessa liberdade, a última fronteira na mente, ele conseguiu, ele sobreviveu ao campo de concentração e ele efetivamente ensinou aos alunos dele esse hábito de ser proativo, esse hábito de tomar sobre si a responsabilidade da sua vida, não deixar com que outra pessoa conduza a sua vida. Porque naquela época que ele estava no campo de concentração, os carrascos é que conduziam a vida dele. Mas ele não deixou. Ele foi proativo na mente. Não é lindo isso? Lindo. Então, Josi, ser proativo, hábito 1, seja proativo, corra atrás, não fica na dependência dos outros, não culpe o governo, a família, o marido, o filho que não guarda o tênis. Seja proativo. Hábito 1. Vai, muito bom. Então, eu vou pegar um ponto da estrutura desse hábito que eu acho rico demais. Eu tenho falado muito disso nos trabalhos que eu faço de mentoria com os executivos. Você tem entre o estímulo e a resposta, lindo. Você tem a liberdade de escolha, que eu, da minha visão espiritualizada, chama-se livre-arbítrio. Então, nessa liberdade de escolha, você tem uma coisa que só o ser humano tem, que é a autoconsciência.
Você tem a autoconsciência, você consegue se perceber, você consegue perceber os seus sentimentos, você consegue perceber os seus hábitos. Então você não é fruto, você não é aquilo, você não é você não é os seus hábitos, você não é os seus sentimentos. Então, outra coisa desse contexto é a imaginação. Então, você tem... Posso falar um negocinho que eu amo? Claro. Posso falar? Claro. Olha só, eu sou apaixonada, tá? Mas olha só, essa coisa do... Nós, seres humanos, somos os únicos seres do planeta que temos essa capacidade. Isso. Porque o animal, meu cachorrinho está ali, não me deixa mentir. Tico Alfredo, eu tenho 3, né? Um é o Tico Alfredo, que tem 15 anos. O segundo é o Zeus Henrique, que tem 1 ano, e um terceiro adotivo, Zeus Henrique, e o terceiro que eu adotei lá na roça onde eu estou morando, que é o Neguinho Francisco. Eles seguem condicionamento. Eu quero um cachorro educado, eu educo. Claro. Eu perco tempo, eu comprei um aplicativo para ensinar cachorro, ele vai repetir o resto da vida aquilo que eu ensinei. Senta, deita. Agora, nós não. O ser humano tem essa liberdade de escolha. Entre o estímulo e a resposta, existe a nossa liberdade de escolha, que Exatamente. É o quê? Como eu escolho reagir àquilo que me acontece. Claro. Mas olha o exemplo que você trouxe da autoconsciência. Ele tinha autoconsciência do que estava acontecendo com ele. Ele tinha imaginação, ele conseguiu imaginar na mente dele, fora o ambiente, e aí tudo passou a ser suportável. Ele tinha consciência dos atos dele, e o quarto ponto, que o Covey coloca muito nisso, é a vontade independente. Você tendo a vontade independente de sair daquela condição, de suportar aquilo, você consegue fazer esse processo. Então, a proatividade, ela tem 2 coisas que são muito importantes a gente lembrar. A iniciativa e a responsabilidade. Não adianta, você tem que ter o time na tua cabeça. Proatividade tem a ver com time, tem a ver com tempo. Não deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje. No livro também ele coloca, o prefácio, colocado uma analogia com Bill Gates e com Steve Jobs, sensacional, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Vamos para o segundo hábito? Gente, o segundo hábito é muito legal, e que eu acho fantástico. E eu vou contar uma história de por que eu acho fantástico. Claro. O hábito 2 é começar com o objetivo na mente. Não sei como está na sua tradução. É isso mesmo. Comece com o objetivo na mente. E aí ele fala no livro o seguinte, gente, tudo que existiu primeiro como uma ideia. Então, o ser humano que projetou uma cadeira, antes dele pegar o martelo, de pegar a madeira, de pegar o prego e construir a madeira, ele criou na mente dele um objeto chamado cadeira. Ele dá esse exemplo no livro. Né? Então, tudo que existe começa na mente. Como que, às vezes, a gente, no atropelo da vida, quer já sair fazendo as coisas, sem pensar. Né? Então, esse hábito 2 é importantíssimo. Começar com o objetivo na mente. Onde você quer chegar? Quando você decide onde você quer chegar, você pode definir o quê? Se você vai de carro, se você vai de avião, se você vai a pé, que estrada você vai pegar, quem você vai chamar para ir junto com você. Então, é importantíssimo. Primeiro, pensa no que você quer. Faz um mapinha na sua vida. Faz uma... Gente, ele dá também um exemplo, se você não chegou a isso, está bem no final do livro. Ele tem um exercício que ele dá, que é um exercício meio macabro, mas eu acho muito legal. E quando eu fiz, eu fiquei muito... Ele faz o seguinte, um belo dia você senta e imagina o seu enterro. E no seu enterro você imagina como que alguém vai estar ali falando de você, a Josiane foi assim, foi assado, ela fez isso, fez aquilo. E você imagina, se você vai gostar, se você morresse amanhã, o que fossem dizer de você, se você ia gostar. Então, comece com o objetivo na mente, comece pensando no final da sua vida, onde você vai querer ter chegado. Eu, como escritora, onde eu vou querer ter chegado como escritora? Onde eu vou querer ter chegado como filha? Como eu vou ser lembrada como tia? Como eu vou ser lembrada como amiga? Né? Então, quando você começa com o objetivo na mente, você consegue traçar uma rota.
E sem isso você não traça rota nenhuma, você vai no atropelo. Vai, cai, só acontece, levanta, cai, derruba, né? Então, esse hábito 2, palmas para o Covey. Só pegando uma carona, o Covey ele coloca, a gente chama no coaching de perguntas poderosas, né? Então ele Legal. faz 3 perguntas poderosas que eu já absorvi dele, que é o seguinte: o que você gostaria de que seus amigos, seus vizinhos, colegas de trabalho falassem sobre você e a sua vida quando você tiver morrido? A segunda pergunta que ele faz é: que caráter, né? Quais são os princípios que eles automaticamente identificaram no seu modo de vida enquanto você esteve aqui nesse planeta? Essa segunda pergunta tem tudo a ver quando a gente fala no coaching de valores e crenças, né? Então, essa é a segunda pergunta poderosa, muito interessante. E a terceira é: quais são as contribuições que você quer ser lembrado, né? Depois que você for. O que você quer deixar como legado? Uma coisa também que eu gosto muito que o Covey coloca é que ele se realiza, isso ele escreveu no prefácio da edição de 25 anos, na realidade escreveu isso em 2013, dizendo que uma das coisas que criam a eternidade é a transcendência. Quando os filhos deles adotaram o servir, e aí ele conta a história da filha dele, que foi servir na Romênia, se eu não me engano, para ajudar crianças que estavam numa condição subhumana. E aí ele conta a história de que a filha escreve para ele, e quando ela estava ajudando uma criança, a criança vomitou em cima dela. E aí, após ela ter vomitado tudo na roupa dela, a criança abre o braço e vai na direção de abraçá-la. E aí ela abraça aquela criança e aí ela percebeu que o legado que ela tinha que deixar nessa vida era ajudar crianças como aquela. E Que lindo! quando ele termina de escrever isso, ele diz assim: olha, esse livro foi publicado na data tal e ela ainda está lá servindo. Que lindo! Nossa, Demais, né? legal. Muito bom. Pois é, começar com o objetivo na mente é isso, é você decidir. É uma coisa que muitos livros de autoajuda falam e que eu concordo, que é o sentido de propósito, né, Luciano? Claro. Qual que eu acho que a pergunta fundamental para quem estiver perdido na vida, né? Às vezes, muita gente que estiver ouvindo a gente vai falar assim, mas eu não sei o que eu quero fazer na vida. Se pergunta, qual é o propósito? Qual é o sentido da sua vida? Onde você quer chegar? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Sem isso, como é que você vai fazer? Você vai vivendo, né? O Deus dará, né? O meu pai costumava dizer o seguinte: meu filho, tem 2 opções. Você deixa a vida me levar, como o Zeca Pagodinho fala, né? E aí você vai ter que praticar aquilo, né? Para que porto você está indo? Para qualquer porto. O vento vai me levar. Eu digo que não tem nada de errado. Tem pessoas que vivem assim e são felizes. Então, se estão felizes, tudo bem. Agora, mas e se o vento levar essa pessoa para uma ilha deserta que não tem iFood, que não tem iPhone, que não tem internet, que não tem água potável? Porque você fica sujeito a isso. Claro. Quando você se sujeita à maré, você está sujeito a que o vento te leve aonde ele quiser ir. Claro. Concorda? Com certeza. Agora, se você está nessa onda de deixar o mar te levar para onde quiser, e se você chegar nessa ilha sem iFood e curtir a natureza e curtir ficar pelado por lá, também tudo bem. O que você não pode é depois querer culpar o ambiente. Né? Depois você não pode querer culpar o ambiente, que o Covey coloca. As pessoas que culpam o ambiente, que culpam a genética, que culpam ter nascido sob o signo de escorpião, com ascendente escorpião, né? Então. Eu sou assim porque eu sou escorpião. Então. Não é por aí, né? No coaching a gente fala muito isso. Se você não sabe para onde você quer ir, meu querido, comece então se perguntando o que você não quer, porque é um bom começo. O americano gosta de usar a expressão trade-off. Eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Ótimo, já é um começo. Eu ainda não sei o que eu quero fazer. Eu não quero mais viver com os meus pais. Ótimo. Você não sabe se vai viver sozinho, com uma amiga, com um namorado, com uma namorada. Tudo bem, mas é um bom começo. Vamos para o terceiro hábito? Vamos. Esse também é muito legal, né?
que eu vou falar uma coisa para você. Eu nem sempre cumpro o terceiro hábito é, primeiro, o mais importante. E aí, gente, para mim foi uma revelação. Ele faz aquele quadrante, eu não sou matemática, eu sou péssima em matemática, mas isso eu entendi. Ele faz um quadrante do negócio que é assim, atividades urgentes, atividades importantes, atividades não urgentes, atividades não importantes. Aí ele faz aquele quadrantezinho para dizer que a gente tem que parar de ficar no quadrante do urgente. O que é o quadrante do urgente? Você só fica apagando incêndio na vida, certo? Você só fica ali apagando incêndio. Então, em vez de você... E qual que é o quadrante que ele fala? O quadrante que a gente deve ficar é o quadrante de fazer primeiro o que é mais importante, não o que é urgente, porque o que é urgente você reage, né? Vamos supor, o encanamento do seu banheiro estourou. Você não vai parar ali e ficar filosofando sobre a queda da água, não. Você vai chamar um bombeiro para consertar o encanamento. Isso é urgente. O urgente te demanda ação ali imediata. Agora, se você, nessa metáfora do banheiro aí, por exemplo, se você não depois conserta, o bombeiro vai ali, conserta, faz uma gambiarra ali, consertou. Se você depois não para pensar o que é que causou aquele vazamento, que às vezes é uma coisa lá do vizinho de cima, e você não vai conversar com o vizinho, resolver aquilo, daqui a uma semana um vazamento entópico vem de novo. Então, primeiro, o mais importante, gente. E como é difícil fazer isso. Pois é, Josi. Ele é muito humilde, né? Porque quando perguntaram a ele da onde ele inventou, né? Da onde ele criou esses hábitos, ele disse: não criei nenhum hábito. Na realidade, foi um trabalho de pesquisa. Eu fui pesquisando e vendo o que era universal. E ele apenas estruturou, obviamente, né, todo o mérito por fazer essa compilação. Então, achei muito, muito interessante isso. E essa questão desse hábito, né, primeiro, o mais importante, é pura gestão do tempo. Né? Eu me lembro quando executivo que vários cursos que eu fiz e que a gente tinha um professor que dizia assim, gaveta A, gaveta B, gaveta C. Gaveta A é o que você vai fazer, é isso que é o mais importante. Né? Não passe para a gaveta B e de jeito nenhum para a gaveta C. Então, isso mesmo que a gente é tentado, às vezes, por atividades que são pequenas, curtas, não, vou fazer isso aqui porque é mais prazeroso e tal, mas na realidade a gente tem que se concentrar no que é mais importante. Bom, dessa forma... Só fazendo um... Claro. Você falou isso que ele compilou, né? Eu acho muito legal, porque ele começa o livro falando que esses 7 hábitos eles são baseados em valores, em verdades universais. Exatamente. Que não mudam com o tempo, elas são verdades estabelecidas. Então, se você parar para pensar nos hábitos que ele fala, alguns ele fala, por exemplo, vencer, pensar em vencer. Não, vamos, peraí. Vamos lá. Vamos entrar nesse bloco agora. Rapidinho para a gente fechar. Então, esse primeiro bloco, que é o foco que eu queria detalhar com mais profundidade, porque o canal é de autoconhecimento, e a gente não teria tempo para falar com profundidade do bloco 2, mas vamos entrar no bloco 2, né, que é justamente a vitória pública. Os três hábitos que dizem respeito ao outro. Então, vamos começar no hábito 4. Fala, Josi. Então, o hábito 4, a gente até deu uma pincelada nele há pouco tempo, que ele fala, pensar em vencer, né? Que é o tal do ganha-ganha, a nova tradução. Né? Exatamente. Gente, que coisa linda quando você pensa em vencer, que ele coloca vencer/vencer, quando você toma ações que vão beneficiar os dois lados ao mesmo tempo. Né? E como que a gente, no nosso dia a dia, vamos ser sinceros, né? Nem sempre a gente pensa nisso, a gente quer... como é que eu posso ganhar nisso aqui? Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre... E eu procuro praticar isso, Luciano, porque eu acho que quando a gente pensa no outro, por exemplo... você quer ver uma coisa que eu faço? Eu vou falar aqui um segredo. Mas, por exemplo, quando eu estou fechando um contrato de biografia, por exemplo,
Se eu percebo que aquela pessoa quer muito que seja escrito o livro dela e ela não tem condição de pagar, às vezes, o que eu gostaria de receber, é claro que eu também não posso fazer por um... Enfim, mas Claro. eu procuro adequar, sabe? Se eu percebo na pessoa Viabilizar, uma né? vontade... Viabilizar. Se eu percebo na pessoa que ela quer muito, isso é uma coisa que eu penso, nossa, vai fazer tão bem a Uhum. ela, eu procuro pensar Claro, nesse vencer e não botar um preço lá em cima, esse é claro, o meu preço e que se claro. dane, entendeu? O Covey, ele coloca um exemplo, não sei se na sua edição, mas que eu acho muito interessante desse ganhar-ganhar, que é hoje a nova tradução, né, o ganha-ganha. Ele coloca o exemplo de educação de filhos. Ele diz o seguinte: é muito fácil você ganhar sem preocupar na relação ganha-ganha quando você está falando de educação de filho. Você tem o poder econômico, financeiro, você é mais velho, você é mais sábio, é só mandar fazer. Só que essa relação é uma ganha-perde, porque assim que esse jovem entrar na adolescência, que tiver toda a sua crise de identidade, pode ser que ele não reconheça em você essa pessoa que possa ouvi-lo. Puxa vida, Eu que achei isso bacana. sensacional. Então, a relação ganha-ganha, o Covey coloca também na questão pessoal, familiar, não só de negócios. É as- Sim. São as relações que ele diz, é o benefício mútuo. Eu ganho Uhum, por ter a sua amizade, Jô, e você ganha em ter a minha amizade. É bom para os dois, de forma uhum. diferente, e aí ele fala muito de sinergia, né? Vamos É, passar que para é o que é o sexto, né, para a gente, exatamente o sexto, que é o é. sinergia. Eu acho que você, como coach, pode explicar melhor para a audiência aí o que é isso, né? Porque a sinergia, Não, ele, vamos falar do quinto ele... primeiro, Josi? Vamos Uai, falar do quinto? e Procure isso? primeiro compreender, depois ser Prender... compreendido. Desculpa, eu me confundi aqui. Eu que te Procure atrapalhei. compreender. Eu que te Você foi atrapalhei. falar da sinergia, eu Isso, me enganchei com o negócio. é. Pois é, aí se você falar assim, primeiro compreender e depois ser compreendido, quando eu li isso no livro, a primeira pessoa que me remeteu a isso, quem para mim, o ser humano maior que já pisou o planeta, no meu pequeno entender, chama-se Jesus Cristo. Uhum, O ser mais perfeito que uhum, já esteve no nosso planeta. E quando você fala em procurar compreender para depois ser compreendido, o que você está dizendo ali, né? uhum, Vamos amar o outro. E uhum, Jesus ele é ainda mais benevolente, né? uhum, Ame o próximo como a si mesmo, né? Então, uhum. compreenda o outro e depois seja compreendido. Gente, isso é lindo. De novo, o Stephen Covey, ele pegou uma verdade universal Uhum. que foi lindamente colocada num mandamento de Jesus e ele transformou isso num dos 7 hábitos das pessoas mais eficientes. E eu plenamente concordo. É, porque se você tiver naquela, porque essa segunda parte, né, esse segundo bloco, é o bloco da interdependência. Uhum, Para você ganhar de forma sustentável, ganhar no longo prazo, você precisa do outro, né? Então, uhum, se você, e ele coloca isso não só pela sua eficácia pessoal, mas para você ser um líder melhor. Porque uhum, quando você fala do bloco 2, você está falando de liderança. Se você compreender as pessoas que você está liderando, as pessoas que estão sob o seu comando, se você compreender melhor a sua mulher, o seu marido, a sua namorada, o seu namorado, o seu filho, isso você abre um canal poderosíssimo. Porque é uhum, muito difícil, as pessoas não acreditam nesse ato genuíno de que alguém está ali ouvindo com real interesse de entender a sua dor, de uhum. compreender o porquê você está agindo daquela forma, né? Eu acho isso muito bonito e genuíno esse valor. E eu vou dar um exemplo aqui que você pode rir, mas eu vou dar um exemplo com o meu cachorro, o Tico Alfredo. Sério mesmo, até na relacionamento com o cachorro. O Tico Claro. Alfredo tem 15 anos e, apesar de ser velhinho, ele adora brincar. Uhum. E quando eu chego em casa, estou cansada, ele começa aquela latição chata de poodle. Latindo. Eu falo assim, gente, o que você... Eu falo para ele, eu sempre assim, meu filho, o que você quer?
Meu filho, fala com a mamãe. O que você quer? Ele vai lá, busca a bolinha dele. Aí eu falei assim, gente, o cachorro está aqui o dia inteiro. Eu Claro, fui, eu voltei, eu fiz um monte de coisa. claro. Não, eu vou parar e vou brincar com o meu cachorrinho. Exatamente. Você Aí eu vou. compreendeu a necessidade dele, né? Primeiro compreendi, para Claro, depois eu ser compreendida nele parar a chatice no meu claro. ouvido. Com Né? E certeza. aí eu compreendi, peguei a bolinha, pego a bolinha, brinco um pouquinho com ele fica satisfeito, vai lá, come, beleza, acabou. Vamos para o sexto hábito. Então, esse que eu acho que você vai poder falar melhor, que é o sinergizar. É. Na realidade, agora ele está colocando tudo a nova versão, ele colocou Ah, como crie sinergia. Né? uau! Ele não usa no infinitivo, né? Ah, tá. Essa versão que eu tenho foi nessa pegada, né? Pode ser a tradução, né? É. De repente, a Eu, tradução que você tem. eu gosto muito, você colocou aqui o CRI Sinergia, né? Com princípios da cooperação criativa. Né? Você tinha, quando você mandou esse briefing para mim, você falou de valorizar as diferenças e toda a natureza ela é sinérgica. Né? Esses pontos, eu gosto muito da palavra simbiose. Na realidade, a natureza ela é toda cheia de simbioses. A gente tem que aproveitar o que o outro tem de melhor, né? Porque realmente, quando você soma o que eu tenho a contribuir com o que você tem, o resultado é Nossa. muito mais do que a soma das partes. Porque eu gosto de usar um exemplo, meu grande amigo Valquírio Carvalho, parceiro de longa data de várias empresas que a gente trabalhou junto. A gente trabalhava na Deloitte até tarde e um dia ele pegou e falou: cara, Luciano, vamos dar uma parada, eu estou morrendo de fome. Aí eu falei: pô, vamos, tudo bem, estamos aqui pegados, né, nessa loucura, mas vamos, tem que parar, pô. De novo, primeiro compreender para ser Compreender. compreendido. Ah, beleza. Aí eu falei: cara, vamos comer o quê? Aí eu falei: cara, eu não aguento mais pizza, porque toda noite era encomendar pizza, pedir pizza. Ele: cara, tem um boteco aqui embaixo, a gente podia ali comprar um pão. Eu falei: vamos ali comprar um pão francês. E ele tem uma carne assada naquela vitrine. Uau! Cortar uma carne assada, botar no pão. O que você acha, Valquírio? Aí ele falou: a gente compra 100 gramas de mussarela, joga em cima. Aí eu falei Uau! para ele: Gourmet! uau, Valquírio, vamos fazer o seguinte, vamos ver se ele arruma um tomate pra gente, a gente fatia um tomate, joga em cima. Aí ele disse assim: ele deve ter algum orégano lá. Isso é sinergia! Aí eu cheguei para ele e falei assim: Valquírio, e a gente podia pedir para ele botar na chapa. Aí ele: perfeito, para completar só uma Coca-Cola com gelo e limão. Que Isso exemplo lindo de sinergia gastronômica! Isso é um exemplo de sinergia. Eu sozinho jamais teria concebido esse sanduíche maravilhoso. Então, no dia a dia da gente, a gente acha, aí voltando para a questão da interdependência, né? Primeiro a gente tem que entender que o nosso desejo é ser independente, né? Sair da condição de dependência. Mas depois, quando a gente adquire maturidade genuína, aí sim a gente pode querer ser interdependente. E que aí é que tem toda essa beleza, né? Não sei se Eu na vou sua. contar. Você contou a historinha da sinergia gastronômica, eu vou Claro. contar uma historinha da sinergia literária. Ah, legal. Esse meu livro aqui vai sair ao Do contrário para vocês no Faísca. vídeo, né? Faísca, Cabelo de Fogo, Coração de Ouro. Esse livro eu escrevi para um sobrinho meu, João Vitor, e não só escrevi para ele, eu escrevi com ele, porque o Luciano era incrível. Eu tinha ideia e tal, e eu fiz vários encontros de domingo à tarde com o Tito, com o João Vitor, para falar assim: Tito, estou com o seguinte problema, o personagem é assim assado, o que a gente vai arrumar? Não sei o quê. Gente, como esse menino me ajudou. Então, se não fosse o trabalho sinérgico do Claro, homenageado Tito, me claro. dando dicas nesse livro, esse livro não tinha saído, Com certeza. sabe? Então, assim, eu como escritora, é uma coisa que eu faço. Os meus amigos sabem, enquanto eu estou escrevendo um livro, eu peço para todo mundo que tem filho ler,
Sem palpitar. dúvida, Às sem vezes, dúvida. escolha de nome de personagem. Claro. Escolha de nome de personagem. Então, O, assim, né? o meu primeiro livro, Nem 8 Nem 80, eu mandei para 10 pessoas. E recebi o feedback de 10 pessoas. E eu sempre falo isso, a contribuição da Ângela Speroni, ela mudou radicalmente o livro, porque ela fez uma análise maravilhosa do perfil dos personagens e contribuiu demais. Mas olha uma definição legal do Covey. As pessoas interdependentes combinam seus próprios esforços com os esforços dos outros para conseguir um resultado muito melhor. E um exemplo também que eu vou citar aqui, de um outro amigo meu, Ricardo Peçanha, o Ricardo não tinha o hábito de fazer atividade física. Eu era diretor dele, ele era meu gerente na época, e eu estava querendo mudar meu estilo de vida, contratei um personal, fiz reeducação alimentar, perdi 13 quilos. E meu personal chegou para mim e disse assim, Luciano, agora está na hora da gente começar a correr. Eu falei, eu detesto corrida. Aí ele falou, não, 1 minuto. Você topa correr 1 minuto? Eu corri 1 minuto e andava 4. Depois de 4 minutos, ele, mais 1 minutinho. Bom, resumo. Traçamos um objetivo de correr uma meia maratona. A meia maratona do Rio. E eu trouxe o Ricardo para essa jornada, o Ricardo também não gostava de correr. Resumo da história. A gente tinha que treinar 5 vezes por semana. A gente chegou a correr 15 quilômetros 5 vezes por semana. Se não, o Ricardo veio e trouxe muita contribuição. Primeiro, motivação, parceria. Ele sugeria outros roteiros para a gente correr. E nós dois completamos a meia maratona juntos. Que bacana. E depois disso, esse quem é que está latindo? Esse quem é? O Tico Alfredo. Tico Alfredo. Mamãe tá não querendo vai bolinha. Mamãe está trabalhando. Mas aí ele tem que entender. Não. Mamãe está trabalhando. Agora não. Minha filha. Não é, ser mãe de cachorro não é mole, não. E olha que coisa interessante. Depois, ele correu maratonas. Eu não corri mais maratona, parei. Ele correu maratona de Nova York, correu maratonas na Europa. Você vê o que é esse processo de sinergia. Sensacional, né? Caramba, sensacional. Sinergia é muito lindo. E esses e três... o último... Você vai falar. Esses três, eles fecham o bloco da vitória pública. E aí, em torno disso tudo, tem um 7º hábito, que na realidade é o quê? Afinando o instrumento. Gente, é muito legal esse livro, porque quando eu li sobre esse 7º hábito, que ele fala o seguinte, afinar o instrumento. O que é afinar o instrumento? É depois que você já está ali exercitando, né, procurando se adequar, procurando se melhorar como ser humano, como profissional, de vez em sempre, eu nem falo de vez em quando, de vez em sempre, como é que eu posso dizer? Avalia, aprimora. Isso. Avalia, aprimora, afina o seu instrumento, lê mais coisas, lê outros livros. É isso. Na realidade, Jô, eu gosto muito da definição desse afinar o instrumento. Quem toca violão sabe. A pessoa toca violão, ensaia uma música 2, 3, 4, 5, 20 vezes, 50 vezes. Daqui a pouco você pega o violão, tá ruim. De tanto você ter utilizado, você para, dá uma afinada no instrumento, para voltar a tocar até melhor. Esse negócio chama-se aprimoramento contínuo, que o japonês chama de Kaizen, o americano chama de Continuous Improvement. Então, é o processo de melhoria contínua. Na realidade, esse afinar o instrumento é a gente parar. Eu gosto muito do meu ciclo diário, as 24 horas, que é o ciclo do dia e da noite, se revezando. É o ciclo que a gente permite dormir, descansar a mente. É o ciclo onde a gente vai no banheiro, ou deveria ir no banheiro, fazer o número 2 todos os dias. Então, é um ciclo que é fluxo contínuo. Então, como o fluxo é contínuo, tem hora que você tem que parar para fazer uma manutenção. Então, é assim que eu entendo esse 7º hábito. E eu adoro fazer isso. Eu adoro, porque
eu gosto muito de ler, né? Então, e eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal. Como eu falei para você, o meu objetivo na vida é sair do planeta melhor do que eu entrei. E vai sair. Esse é, se Deus quiser. E E, vai... enquanto isso, durante a jornada, eu vou realizar outras coisas, escrever mais livros, Com certeza. cultivar as minhas amizades, ser uma boa tia para os meus sobrinhos, ser uma boa mãe de cachorro, ser uma boa dona de cavalo, sabe? E é isso, está sempre afinando o instrumento. Isso é importantíssimo. Né? Por exemplo, agora com você, olha que delícia também, isso também é afinar um instrumento. Claro. Com certeza eu vou sair dessa nossa conversa melhor do que eu entrei. Muito bom. Para fechar, eu queria citar uma fábula que o Covey coloca no livro, que é a fábula da galinha dos ovos de ouro. Ele coloca isso na sua versão? Pois é, em que parte? Eu teria que dar uma... Não, aí não vai dar para checar, né? Mas essa fábula eu acho sensacional, né? Primeiro que ele diz que a porta da mudança, né, ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. Ninguém muda ninguém. Então, você se quer mudar, você precisa pegar na sua maçaneta da porta e mudar. E fique atento a duas coisas que essa fábula da galinha dos ovos de ouro ela coloca. Vou repetir rapidamente sua fábula eu acho que todo mundo conhece, mas só para ilustrar, né? Um fazendeiro tem uma galinha que de repente ele coloca um ovo de ouro. Ele acha que aquilo é uma brincadeira, mas ele pega e leva o ovo para ser avaliado. E o cara diz: não, é um ovo maciço, ouro maciço. Ele, no dia seguinte, vai lá, a galinha bota outro ovo. E aí, isso repete-se todos os dias. E ele começa a ficar muito rico, e fica muito rico com muitos ovos. E aí vem a ganância. A ganância do fazendeiro, ele diz o seguinte: por que ficar esperando essa galinha botar a cada dia um novo ovo? Eu vou abri-la e vou tirar todos os ovos de ouro. E ele abre a galinha e mata a galinha e não tem ovo nenhum. Porque para ser produzido aquele ovo, você precisa do ciclo. Pois existe uma relação que o Covey coloca, que eu tenho trabalhado muito com os meus clientes, que é a questão da capacidade de produção e a produção de resultados. As empresas estão esfolando as suas galinhas de ouro, que são os seus colaboradores, exigindo cada vez mais produção, 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 e estão matando, porque esses jovens vão ficar doentes. Esses jovens vão ter síndrome de burnout. Esses jovens vão deixar de produzir. E aí vocês vão matar a galinha dos ovos de ouro. Mas vocês acreditam piamente que podem trazer outras galinhas de ovos de ouro do mercado. E por isso continuam enriquecendo às custas da morte das galinhas de ouro. Então, eu queria fechar essa reflexão, fiquei arrepiado, porque eu já fui jovem, eu já trabalhei 14 horas por dia. O vídeo de quinta-feira passada do iFilosofei Eu Sou Normal? Não deixem de assistir. Nesse vídeo eu coloco um pouco de coisas que a gente acha normal, mas que na realidade eu acho que a gente deveria questionar a nossa loucura. Minha linda Jo, eu amei ter você aqui. Eu também. Foi uma delícia. Foi mesmo. A gente nem viu a hora passar, né? Olha, já ficou noite aqui. Vamos fazer o frame da caneca? Sim, frame da caneca. Ó, bota isso, sorrisão. Muito bom. Josi, faz só um favor para mim. Baixa só um pouquinho o queixo, assim. Tá muito em pé. E bota um pouquinho mais, menos. Não precisa ser tão grudada no rosto. Aqui, ó. Ó. Agora olha para a câmera. Show! E o nosso brinde agora? Tchim, tchim! Que delícia, Luciano. Sério, eu adorei seu convite. Foi um papo muito gostoso. E repito uma coisa que eu falei no comecinho. A vida é a arte do encontro, gente. Então, encontrem pessoas, exercitem os 7 hábitos. Você não vai ser só mais eficiente, vai ser mais feliz. Com certeza. Jo, eu queria te agradecer muitíssimo. Queria que as pessoas
recomendar às pessoas que comprem esses 2 livros que Fofinho. infantos Que juvenis lindo. são ótimos. A Faísca, esse livro eu li junto com o meu neto e a Ana Pijama. Eu li junto com o meu neto. Tem uma história da cama elástica, não tem? O Ana Pijama tem, né? Uma cama elástica. Da Ana Pijama, da cama elástica, que eu li para o meu neto e ele achou o máximo. Então, compre os livros e dê de presente para o seu filho, para o seu neto. Tá bom? Poxa, obrigada. E leiam junto com eles, porque vai ser uma experiência mágica. Compreenda Legal. eles, né? E seja mais Isso. empático. Gente, Que delícia. como sempre eu termino os meus vídeos, Jô, olha só, é assim, ó, do lado esquerdo aqui, coração com coração. Coração com coração, Luciano. Que prazer, que sorte seus mentorados têm de ter você como coach e que a gente tem de você estar fazendo esses programas tão bacanas. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Jô. Muito obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.